Bom dia, crianças! Hoje, sexta-feira, nós vamos estar terminando a parte de ciências do livro. Na semana passada, nós falamos sobre as misturas e hoje nós vamos fazer o exercício sobre a aula da semana passada. Então, tem aí na página 231. Descubra as palavras secretas 1 e 2 utilizando os códigos do diagrama abaixo. Então, vocês vão ver duas palavras aí descobrindo o código. 4A. 4A é a letra E. Vocês vão montando e vão formar a palavra evaporação e decantação. Agora, identifique a sentença relacionada a cada uma dessas palavras. Então, tem o quadrinho verde e o quadrinho amarelo. A gente tem que saber qual é evaporação, a gente vai colocar 1. Qual é decantação, a gente vai colocar 2. No quadrinho verde, técnica baseada no repouso da mistura e que pode ser utilizada para separar componentes insolúveis na água. Então, na semana passada, a gente viu sobre o copo de suco do caju, não é? Que a menina bateu o suco de caju junto com a semente, só que na hora a semente ela não se dissolveu. E o que aconteceu? Ela deixou o copo lá com o suco em repouso e a semente, né, os pedacinhos da semente, os pedacinhos desceram, foram para o fundo do copo. Então, houve aí isso que está escrito, uma mistura, não é? O repouso da mistura foi uma separação. O suco ficou em cima e a semente ficou embaixo. Isso é decantação. Então, vocês vão botar número 2, no verde. Técnica que envolve mudança no estado físico e que pode ser utilizada para separar tanto os componentes solúveis quanto os insolúveis em água. Evaporação. A gente viu o exemplo de como produzir o sal, como que eles fazem para tirar o sal de cozinha que a gente usa, né? Eles põem naqueles tanques rasos e deixam no sol. Aquela água vai evaporar, né? A água vai sumir, vai evaporar, vai secar e o que vai ficar? O sal, onde eles recolhem e levam para a fábrica a todo o sal que depois chega na nossa casa. 2. Vitor adicionou areia em um copo com água e misturou bem com uma colher. Ele observou que a areia se depositou no fundo do copo, como mostra a imagem ao lado. Cite uma técnica que pode ser utilizada para separar a areia que se acumulou no fundo do copo. Então, a gente tem dois tipos aí. Então, vocês vão colocar a decantação, pode ser, ou podem colocar também evaporação, não é? A areia vai para o fundo do copo e fica a água na parte de cima. Página 232. As fotografias a seguir mostram duas misturas. Observe, água do mar, copo com água e sal. Circule a única técnica de separação de misturas que não é adequada para separar o sal das suas misturas apresentadas. Evaporação? Não. Filtração ou destilação? Filtração, circula a filtração. O equipamento mostrado a seguir emprega uma técnica de separação de misturas. Então, a gente está vendo aí um filtro na imagem. Assinale o nome dessa técnica de separação de mistura. O filtro serve para quê? Para filtrar, para separar
a água, né? Os pequenos resíduos que vêm na água e transformar aquela água em água limpa, pronta para a gente consumir. Então, vocês vão marcar aí filtração. Já a dica já está o filtro. A água que chega às residências podem conter sujeira e seres vivos microscópicos capazes de causar doenças. Essa água deve passar pelo equipamento mostrado acima para se tornar adequada ao consumo humano. Explique com suas palavras a importância desse procedimento. Então, o desenho que a gente vai aproveitar é o do filtro. Então, vocês vão explicar para que serve o filtro. Eu já falei aqui antes para que o filtro serve, não é? Vocês vão escrever com a palavra de vocês para que serve o filtro. Número 5. Observe a situação a seguir. Robson, você pode me ajudar a estender essas peças de roupa no varal? Sim! Nossa, pai, as roupas saem quase secas da máquina de lavar. Como o excesso de água é retirado das roupas após a lavagem? Desembaralhe as letras seguindo as setas e descubra o nome da técnica que possibilita a remoção do excesso de água das roupas. Então, qual é o processo que a máquina faz que tira aquele excesso de roupa e a roupa sai quase sequinha dali? Vem até escrito na máquina, não é? Vocês vão desembaralhar e vão ver o que está escrito. É a parte da máquina que faz mais barulho, o processo, quando ela fica girando muito rápido mesmo. A máquina. Então, qual é o nome? Como você responderia à questão feita por Robson? Então, vocês vão escrever o que é isso que está escrito em cima, que vocês desembaralharam. Eu não vou falar qual é a palavra. Vocês vão desembaralhar e vão escrever o que é. É simples. Letra C. Assinale a mistura em que pode ser empregada a técnica identificada no item A para separar os componentes. O café com leite, a água mineral ou a água e o solo? Água e o solo. Agora, vamos lá para a página 238, em mais atividades. Relacione o tipo de transformação apresentado na coluna da esquerda com sua definição na coluna direita. Então, tem A, irreversível, B, física, C, química, D, reversível. Tipo de transformação em que os materiais mantêm suas propriedades após serem transformadas. Física. B. Tipo de transformação em que os materiais podem retornar ao seu estado original após serem transformados. Reversível. D. Tipo de transformação em que os materiais não são capazes de retornar ao seu estado original após serem transformados. Irreversível. A. Tipo de transformação em que são formados novos materiais com propriedades diferentes do material original. Química. C. Assinale as letras que representam as transformações que estão ocorrendo na situação representada na imagem abaixo. Olha aí. A gente está vendo parte da geleira se desprendendo devido ao derretimento, né? A foto tirada em 2017. Então, vocês vão marcar a letra B e a letra D, que é física e D, irreversível.
Então, marca aí B e D. Circule o fator responsável pelas transformações que estão ocorrendo na situação apresentada acima. É a umidade, resfriamento ou aquecimento que está fazendo o gelo derreter? Aquecimento. Qual é o nome da mudança do estado físico envolvido na situação representada na imagem? A mudança da água, né? Do gelo para o líquido. Como que a gente chama? Fusão. Muito bem. Muitos indígenas têm conhecimento do poder medicinal das plantas. Por isso, são capazes de tratar doenças com plantas medicinais extraídas diretamente da natureza. Então, a gente está vendo aí uma indígena na aldeia velha colhendo folhas de babosa. Qual é a principal diferença entre as plantas medicinais e os medicamentos comprados em farmácia? Então, vocês vão estar escrevendo aí que os medicamentos comprados em farmácia são industrializados. Os medicamentos comprados em farmácia são industrializados. E os produtos feitos em casa são artesanais. Letra B. Qual é o tipo de indústria relacionado à produção de medicamentos? Indústria farmacêutica. Observe os dois alimentos abaixo. Então, a gente está vendo a imagem A e a imagem B. Qual das duas imagens representa um alimento industrializado que passou pela fábrica, pelas indústrias? A imagem B, não é? O pote de mel aí. Qual dos dois alimentos você acha que é mais saudável? Qual que você acha que é mais saudável? O mel que passou pela fábrica ou aquele que é retirado direto da colmeia aí? A figura A, não é? 4. Complete adequadamente o diagrama com as palavras referentes às afirmativas a seguir. 1. Mistura em que não é possível identificar visualmente os seus componentes. Homogênea, com H. Técnica que pode ser utilizada para separar a serragem da água. Filtração. 2. Filtração. Técnica que pode ser utilizada para separar os componentes sólidos e líquidos de uma mistura como água e areia. Destilação. 3. Destilação. O C cedilha. Técnica que possibilita separar as células sanguíneas e o plasma. Centrifugação. 4. Centrifugação. Componentes das misturas conhecido como solvente universal. Água. Mistura heterogênea de quartzo, mica e feldespato. Granito. 6. Granito. Técnica na qual alguns componentes da mistura se depositam no fundo do recipiente após certo tempo de repouso. Decantação. O chá mostrado na fotografia ao lado é composto por água, açúcar e folhas de hortelã. Essa mistura é heterogênea ou homogênea? Heterogênea.
Então, vocês vão escrever heterogênea. Por quê? Porque a gente consegue ver as folhas de hortelã dentro da xícara, no chá, não é? Se essa mistura for colocada em um filtro de papel, quais componentes ficarão retidos nele? Justifique. Então, quais são os componentes? As folhas de hortelã, não é? Que se mistura com açúcar e água. Por hoje é só. Segunda-feira a gente se encontra. Tchau!